A graça e a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé, vamos começar iniciando, orando. Começar com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos trouxe, ó Deus, para esse momento, para esse culto, ó Deus, para juntos cultuarmos ao Senhor e ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai, que será ministrada aos nossos corações. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha ministrando a cada um de nós individualmente, ó Deus, de acordo com as nossas necessidades, ó Pai, e que possamos tocar também o Teu coração, ó Deus, com a nossa adoração. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe esse culto com um cheiro suave, ó Deus, às Tuas narinas. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar um pouquinho. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Diz assim: esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como as Escrituras afirmam, o justo viverá pela fé. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. E que possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, pela fé. Adore o Senhor aí no seu lugar. Cante assim: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mais uma vez para ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O
Continue adorando o Senhor aí no seu lugar, sabendo que o que atrai a Ele, atrai a presença de Deus, não é a quantidade, não é o quanto que a gente vê e enxerga, mas é um coração quebrantado e contrito, que agrada ao Senhor, que chama a presença do Senhor. É um local onde Ele vê pessoas, onde Ele vê seus filhos adorando a Ele em verdade, com corações contritos, com corações abertos, adorando ao Senhor. Então, seja esse coração, seja esse filho, uma adoração que tem intenção de chegar ao coração do Pai. Em nome de Jesus, adore a Ele. Meu amado é o mais
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, cante isso. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia, glória a Deus. Leva-nos mais fundo, para mais perto do Senhor. Quero chamar agora a irmã Amanda, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Então, os irmãos podem se sentar. Amém.
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, está aqui tua serva, Deus, a tua filha, que o Senhor escolheu, Deus, para trazer a palavra hoje. O Senhor ministrou, ó Deus, trabalhou, ó Pai, para que ela pudesse, Deus, trazer, ó Deus, para que nós pudéssemos receber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que recebamos, ó Deus. Que os nossos corações, ó Pai, possa ser uma terra fértil nessa noite, que possamos receber, ó Deus, a Tua palavra com mansidão e que ela possa crescer, ó Deus, e dar frutos. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. A primeira coisa que eu queria falar, que eu queria fazer a gente refletir nessa noite é o seguinte. O que é que para vocês significa a palavra improváveis? Ser improvável, né? Algo improvável. Algo que, tipo, não vai acontecer. Algo que... Alguém que a gente não bota muita fé, digamos assim, né? Alguém que a gente não dê muita credibilidade. E aí o Senhor ministrou no meu coração esses dias sobre alguns improváveis, que na sua origem seriam improváveis. Mas que para o Senhor pegou e levou a lugares altos, por serem pessoas escolhidas dele. Por exemplo, o Senhor ministrou no meu coração a respeito de Esther. Esther, se você vê, ela foi educada por um tio, não se sabe de pai, não se sabe de mãe, não se sabe, teoricamente, digamos assim, alguém sem linhagem, alguém sem, talvez, muita cultura, um improvável. Mas que o Senhor pegou, levou, criou as situações e levou a um reinado. Escolheu para ser rainha e para salvar um povo. Uma outra pessoa que o Senhor falou no meu coração foi sobre aquela criança que se dispôs a entregar o mínimo que tinha naquele momento, que era alguns pães e alguns peixes, e que dali o Senhor usou aquilo que aquela criança entregou como matéria-prima, digamos assim, para operar um grande milagre. Né? Aquela criança ela foi usada naquele momento para possibilitar, digamos assim, um milagre de multiplicar aquele alimento e alimentar uma multidão. Mas você não sabe com quem aquela criança estava, você não sabe nem o nome dela, você não sabe se estava com pai, com mãe, com outro responsável, não se sabe a história dessa criança. Mas naquele cenário ela foi importante. Outra pessoa que o Senhor trouxe ao meu coração foi Samuel. Uma criança que até determinado ponto o Senhor chamava, ele não ainda reconhecia a voz do Senhor, mas que lá na frente foi reconhecido como um grande profeta naquele lugar. Uma outra pessoa que o Senhor trouxe ao meu coração foi sobre Davi. Davi era o menor da casa, era aquele que, digamos assim, era o rejeitado, não tinha um belo porte como os irmãos, né? Era alguém que ninguém dava credibilidade, que não caminhava junto com os irmãos, que estava sempre no pasto, mas que o Senhor levou ele a um alto nível, e se tornou rei, e a palavra chega ao ponto de dizer que o Senhor disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Pessoas improváveis, né? E aí, eu queria hoje falar com vocês mais especificamente sobre um outro improvável, que é alguém que o Senhor ministra já há muito tempo no meu coração, sobre José. E aí eu queria ler com vocês capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 4 a 6. Vamos ler. Diz o seguinte: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, e disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Então, aquela pessoa que na sua família, teoricamente, não tinha tanta credibilidade, o Senhor usou para salvar uma nação. Né? E o que o Senhor falou ao meu coração é que Ele pegou José e levou do nome de improvável a um governador. E aí José, quando você vai olhar a história dele, ele era rejeitado pelos irmãos, né? Ele era o menor da casa, era sempre muito esquecido pela sua família, ninguém apostava muito nele. Tinha experiências com Deus, onde seu pai percebeu e em algum determinado momento mandou ele se calar. Até então ele não tinha tanta, digamos assim, maturidade de discernir, né, o que o Senhor estava lhe mostrando. Cometeu muitos erros no caminho no sentido de não calar. Passou por muitas dificuldades, por humilhação, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, né, foi preso. Mas a palavra diz, né, foi esquecido também na prisão, foi ferido pelos irmãos, foi magoado. Mas a palavra diz assim, e o Senhor era com José. Aonde ele ia, o Senhor era com José. Independente da circunstância, independente de quem estava ao seu redor. O Senhor era com José. Né? E aí José, o Senhor pegou ele dessa circunstância e levou ele a marcar uma geração, e que marca até hoje. Você vai ler a história de José, ela é fantástica, assim. Ela é fantástica. Desde quando eu me converti, que o Senhor fala muito comigo em José. Né? E José, ele era o improvável do Senhor. Quem era que acreditar que José teria tanto destaque lá na frente? Né? Foi jogado como escravo no deserto, e, de repente, quando aparece para a família, ele está lá, governando uma nação, sendo usado para salvar vidas, inclusive da sua própria família. Né? Então, José, ele também era um improvável do Senhor, diante de tantas circunstâncias que ele viveu, e que ele tinha todo o direito de ficar ali no canto, se sentindo rejeitado, magoado, mas a palavra diz assim, ele era com José. Então, José estava olhando, eu acredito, que para o alto, para o alvo. Né? E aí, o que o Senhor falou comigo foi o seguinte, que muitas vezes os improváveis somos nós. Né? Aonde nós estamos, dentro da nossa casa. Muitas vezes os improváveis somos nós, né? Aquele que a família não dá tanto crédito, que muitas vezes a gente paga um alto preço pela família, né? Para que o Senhor visite, salve, converta, e que a gente tenta tanto mostrar o Senhor na nossa vida, mas a família muitas vezes não dá tanto crédito. Então, o que o Senhor falou muito comigo foi isso, que muitas vezes os improváveis somos nós mesmos, justamente dentro da nossa casa. Né? E muitas vezes a gente se acha mesmo incapaz, né, de fazer muitas coisas, mesmo o Senhor já tendo colocado muitas coisas no nosso coração, e mesmo sabendo que é o Senhor quem nos capacita, justamente pela situação, a gente mesmo se coloca numa situação de improvável, né, de incapaz. Mas o Senhor é aquele que a palavra diz que Ele nos capacita, que Ele nos dá ousadia de seguir em frente, que Ele nos dá ousadia para servir a Ele, para ser usado como instrumento dEle, instrumento nas mãos dEle, justamente para marcar essa geração. Porque o nosso objetivo aqui na Terra, nós temos sim as bênçãos materiais, a bênção de receber uma família, de ter a sua família, mas o maior propósito do Senhor na nossa vida é de ganhar almas para Ele. Né? É de ganhar almas. E aí o Senhor falou comigo muito forte, foi o seguinte, que muitas vezes Ele quer trazer à existência coisas na nossa vida, dentro do nosso lar, na nossa família, mas nós, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo caminhando com Ele,
muitas vezes não nos permitimos ser tratados por Ele. Que muitas vezes a gente ora tanto, né, pelo outro, intercede tanto, fala tanto do Senhor. Muitas vezes ora tanto e diz: Senhor, restaure os muros de fulano. Senhor, restaure fulano. Senhor, visite tal pessoa. Mas muitas vezes são os nossos muros que estão precisando serem restaurados. Os nossos. A gente não tem como restaurar os muros de outras pessoas se antes a gente não deixar o Senhor fazer em nós. Antes, tudo começa antes em nós. Né? Eu digo muito assim, que quem é ferido, quando toca, ele só fere. E a intenção nem é essa, mas você nem percebe. Né? Mas quem é sarado, quando toca, ele toca para sarar e para curar. Mas isso acontece quando a gente permite que o Senhor pegue a gente assim, como aquela passagem, né, que fala que nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Aí, às vezes, a gente olha para essa passagem e diz assim: estar nas mãos do oleiro é obedecer ao Senhor. Digamos, né? É obedecer ao Senhor, assim. Arrisca, sem olhar para a direita e para a esquerda. Mas você estar nas mãos do oleiro, que o Senhor falou comigo esses dias, foi você estar nas mãos do oleiro. É você estar nas mãos dele e permitir que ele lhe molde segundo a vontade dele. Que você caminhe nos passos dele para fazer o que é o propósito dele, para fazer a vontade dele. A gente não tem como ter discernimento da voz do Senhor, de como ele quer nos usar, de qual é o propósito dele na nossa vida, se antes a gente não se deixar ser tratado por ele, se antes nós não nos deixarmos nos colocar nas mãos dele, para que o oleiro molde o vaso. Né? Porque muitas vezes a gente, principalmente na igreja, né? No ambiente de trabalho também, a gente chega muito bonitinha, muito arrumadinha, né? Tudo muito nos conformes quando você olha o exterior. Mas a palavra diz que é o Senhor quem sonda o nosso coração. Então, só quem sabe do nosso coração e de tudo que a gente já passou e do que a gente passa é o Senhor. Né? É o Senhor. Então, muitas vezes precisa ser retirado de nós muito orgulho, muita autossuficiência, muitos achismos, muitas opiniões que a gente dá a Deus, né? Que Deus dá direcionamentos e a gente muitas vezes se acha no direito de dizer assim: não, Senhor, mas eu acho que é melhor por aqui. E a gente precisa, nesse processo de deixar o Senhor nos moldar, aprender a caminharmos no Espírito Santo, caminharmos nos passos de Jesus. E muitas vezes é muito difícil, né? Porque na nossa carnalidade, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? O que a gente acha melhor aos nossos olhos. Eu tenho vivido experiências com Deus assim maravilhosas esses dias, né? O Senhor me abençoou muito. E aí, quando foi para escolher o local de trabalho, eu disse: é melhor aqui. O Senhor já tinha me mostrado, o Senhor já tinha mostrado o horário, mas na minha visão, como é um local de difícil acesso, eu olhei assim, eu disse: não, Senhor, é melhor por aqui. E quando eu cheguei lá, o Senhor fechou as portas de um jeito que eu olhei assim, eu disse: não, é aqui mesmo, né? E o Senhor disse assim: você é minha e você tem que fazer o que eu quero. Ir nos meus passos. E quando eu cheguei lá, assim, tem sido uma bênção, né? E o Senhor disse assim, tem dito assim muito a mim, né? Silencie, fique calada e pare. E muitas vezes é muito difícil fazer isso. Mas é justamente quando a gente segue as ordens do Senhor, quando a gente caminha nos passos dele, anda no Espírito, nos passos do Espírito Santo. Muitas vezes, o problema não é você falar, é porque o Senhor quer que você silencie para você perceber todo o mover que Ele está fazendo ao redor. Né? Então, todos os dias, Deus me mostra algo diferente, diz: olha, isso aqui é assim, é assim, é assim. E tem sido maravilhoso. Mas, para isso, a gente precisa, né, estar nos passos do Senhor. Deus, Ele não precisa dos nossos achismos. Deus, Ele não precisa dos nossos achismos. Ele não precisa... É Ele quem faz mover.
né? Tem sido tão bom provar de algo que foi o Senhor que moveu, que não foi a Amanda, né? Não foi a vontade da Amanda. Tem sido tão bom. E aí, o que o Senhor falou muito comigo foi que muitas vezes nós queremos ser canais de bênçãos na nossa casa. Muitas vezes nós queremos ser usados pelo Senhor para levar a nossa família para os pés do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser exemplos de servos dentro da nossa própria casa, mas a gente não deixa que Ele restaure os nossos muros. E aí a gente não consegue caminhar nos passos dEle. E aí, o que o Senhor falou muito forte comigo foi sobre isso, sobre que nós somos, muitas vezes, improváveis para a nossa família, improváveis, né? Que ninguém dá crédito, mas que muitas vezes é porque nós mesmos não deixamos o Senhor nos restaurar, né? Nos moldar, para que a glória dEle apareça. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? E mostrar o Senhor do nosso jeito. Eu lembro que quando eu me converti, minha tia disse assim: a sua família é muito difícil, mas você pode até não conseguir, minha filha, falar do Senhor para a sua família, mas eles vão ver o Senhor na sua vida através das suas atitudes. E o que o Senhor ministrou muito foi assim, que muitas vezes nós somos improváveis, nós somos aqueles que a família não enxerga tanto o Senhor, porque a gente não vigia muitas vezes do nosso falar, no nosso se comportar. Palavras, ela tanto pode ser instrumento de bênção na vida do outro, como ela também pode ser instrumento de maldição. Com palavras você abençoa alguém, você tira essa pessoa do fundo do poço, você restaura áreas da vida dela. Eu lembro que quando eu me converti, Deus usou muito, tremendamente, numa simples conversa, o esposo da minha família, num simples observação que ele fez, e ali Deus sarou a minha vida emocional. Sarou completamente, através da vida dele. E eu disse a ele isso há pouco tempo atrás, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Deixar o Senhor nos tratar, para que quando a gente abrir a nossa boca, a gente seja instrumento de bênção na vida do outro. Porque você pode destruir com palavras a vida emocional do outro, a vida espiritual, a psicológica, e se você observar, também a física. Né? Também a física. Então, muitas vezes, as pessoas elas não veem o Senhor na gente. Não é que a gente não sirva ao Senhor, é porque a gente não está conseguindo vigiar o como nós estamos servindo ao Senhor e mostrando Ele dentro do nosso lar. Entende? E aí nós precisamos deixar o Senhor permitir que Ele nos trate. E Deus muitas vezes, porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente cobra muito do outro, coisas que a gente mesmo não faz. Muitas vezes a gente cobra do outro coisas que a gente mesmo não faz. E eu vou compartilhar algo que eu vivi esses últimos meses com a pastora. Eu lembro que eu estava vindo de um processo muito adoecido ano passado, e ela disse assim: Amanda, vamos fazer o processo do coaching com a naturologia? Como eu tinha engordado 20 quilos, eu disse, bora. Aí quando eu cheguei, ela disse assim, olha, mas antes a gente vai tratar o emocional. E eu lembro que eu estava com as minhas taxas todas desregulares, né, todas irregulares. E foram 3 meses muito dolorosos, de muito choro, mas muito libertador. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito, de forma alguma. Foi ali que desencadeou, que deslanchou assim, o ministério que o Senhor me separou. Eu comecei a ministrar a palavra no trabalho, as portas começaram a se abrir, né?
no sentido de poder ministrar a palavra. Muitas coisas aconteceram naqueles 3 meses, e quando a gente terminou para entrar na parte da naturologia, que eu fiz os exames, eu não tinha feito nada, minha gente, eu não tinha tomado medicação, eu não tinha nada, eu estava comendo tudo errado. Mas foi impressionante, porque quando eu fiz os exames, estava tudo normal. E ela disse assim, você está vendo, Amanda, como é muito emocional? Né? E muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe que existem coisas na gente que precisa ser tratada. A gente não percebe. Né? E a gente precisa se permitir. Dizer, Senhor, venha, sonda e me mostre o que precisa ser mudado, o que precisa ser tratado. Porque eu quero ser instrumento de bênção na vida do outro. Muitas vezes a gente se envolve com tantas coisas, né? E fica naquela inconstância, muitas vezes, e sem paciência, e a gente não percebe que o problema não é o outro, é a gente. Né? É a gente. E aí, no meio do caminho, a gente vai passando por todos esses processos que José passou. Uma hora a gente está no fundo do poço, outra hora a gente está na prisão, né? Numa masmorra, seja lá emocional, seja lá qual for, dentro da família, dentro do trabalho. Às vezes a gente está numa situação assim que nada nos satisfaz. Nem o ambiente familiar, nem o trabalho, nem estudo, nem nada, nem emocional. E a gente não percebe que é a gente que precisa deixar o Senhor restaurar os nossos muros. É a gente. Não tem nada a ver com o outro. É a gente. Né? E aí, falei. O Senhor falou comigo o seguinte, que muitas vezes a gente, digamos assim, espiritualiza muito as coisas. Eu sempre digo que tudo existe o lado natural, mas existe o espiritual, mas também tudo existe o lado natural da coisa. Tudo existe o espiritual, mas também existe o natural. Né? José, ele estava ali, teoricamente, às vistas do natural. E ele podia ter murmurado com o Senhor, a palavra não diz que ele murmurou, mas ele tinha tantos motivos para, no meio do caminho, murmurar, para dar um jeito de voltar para casa. Tantas coisas ele podia ter feito, mas ele estava olhando para o Senhor. Então, muitas coisas, muitas atitudes nossas, muito falar, muitas coisas, não é só o espiritual, é o nosso natural, é o nosso carnal. E que a palavra diz que a gente precisa, tanto que a palavra diz assim, né? Vigiai e orai. Não é só orar, é vigiar. É vigiar. Então, muitas vezes a gente exige do outro coisas que nem a gente mesmo faz. Muitas vezes a gente quer que a nossa família vá para os pés do Senhor, mas a gente mesmo, nós mesmos, não estamos mostrando o Senhor através da nossa vida ali naquele lugar. Né? E aí, a gente precisa deixar o Senhor nos tratar. Precisa deixar o Senhor nos mudar, porque para a sociedade nós somos sim os improváveis. Somos pessoas improváveis, que muitas vezes ninguém acredita na gente, começando da nossa casa, mas para o Senhor diz que antes mesmo, né, antes mesmo de estar sendo gerado, Ele já nos escolheu. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um aqui. De cada um, independente da sua capacidade, porque quem capacita é Ele. E engraçado que Deus nos chama muitas vezes justamente para aquilo que a gente menos tem capacidade. E nos capacita, nos habilita para fazer aquilo para Ele. Porque é o nome dEle quem tem que ser glorificado. Né? É o nome dEle. Então, o Senhor, Ele já nos escolheu para ser governadores dentro da nossa casa, antes de tudo. Para governarmos e sermos embaixadores dEle, aonde quer que a gente pise. Ele já nos escolheu para isso. A nossa função aqui na terra é essa, é sermos embaixadores dEle.
né? Mas muitas vezes a gente se coloca naquela posição de ser um improvável. Que as pessoas enxergam desse jeito e a gente termina se enxergando nesse contexto também e se deixando levar. Não estou capacitada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vai acontecer. Quando, na verdade, quem nos capacita e faz todo mover é o Senhor. Como Deus moveu a vida de José. Que era alguém que era um improvável, que ninguém acreditava, que foi vendido, que ninguém sabia onde ele estava, passou por tantas situações, e Deus simplesmente moveu a situação e colocou ele aonde ele queria que ele estivesse. E com um propósito. Porque todo mover do Senhor na nossa vida existe um propósito. Agora, cabe a nós ter discernimento de qual o caminho que a gente deve seguir. De onde o Senhor quer que a gente esteja. Na minha cabeça, esses dias, eu queria trabalhar em um lugar. E eu vim orando, viu? Senhor, me mostre, me mostre. Aí, muitas vezes, a gente ora e pede, né? Para Deus mostrar. Quando é na hora, a gente quer fazer do nosso jeito. Porque, em outras palavras, a gente está dizendo assim, Senhor, mas é melhor aqui. Eu sei mais do que o Senhor. Aí, o Senhor vem e fecha as portas e diz, não, eu quero você aqui. O acesso é difícil, é mais longe, mas eu quero você aqui. Hoje, eu achei tão engraçado, porque uma amiga minha entrou comigo nesse concurso e disse assim, eu fiquei em tal lugar. Eu disse, oxê. Mas quando eu fui, não tinha vaga. Ela tem sim, desde o começo, ainda tem 2. Mas eu perguntei, a mulher disse que não tinha. Deus fechou as portas de um jeito. Digo, moça, tem tal bairro, tal bairro, tal bairro. Eu fui subindo. Meu Deus do céu. Digo, é essa escola mesmo. Deus mostrou a escola, mostrou o horário. Eu digo, tá, tal escola, tem tal horário? Não, só tem tal horário. Pronto, moça, é esse aí mesmo. Tem ponto de correr, não. Tem ponto de correr, não. E o Senhor depois disse fortemente no meu coração, você não faz o que você quer. Eu quero você aqui. E agora você vai para aqui. Mas, Senhor, não é melhor isso aqui? Não, minha filha, você vai se matricular aqui. Mas, Senhor, eu não gostei. Sim, mas é aqui. Que é aqui que eu também vou lhe usar. Muitas vezes a gente quer as bênçãos do Senhor, mas não deixa Ele nos tratar, não deixa Ele nos guiar. Não deixa Ele nos guiar. A gente precisa deixar o Senhor nos guiar. E quando você está no local que Ele quer que você esteja, que você percebe o ambiente, que você percebe o mover. Hoje eu chorei tanto que eu olhei assim ao meu redor e disse, Senhor, muito obrigada por ter me trazido para cá, por ter fechado as portas, porque tem sido uma bênção. Né? E o Senhor disse, sim, mas fique calada. No tempo certo. O Senhor pegou José, moveu ele, passou por tantas coisas, tratou ele ali. Sei lá o que o Senhor deve ter tratado. Com certeza tratou. Né? E no tempo certo, colocou ele como governador, o capacitou em vários lugares, no processo de dor, e no tempo certo, colocou ele como governador. E aí, quando chegou os irmãos, aí veio a prova, né? Aí veio a prova, porque no momento de se deparar com quem lhe vendeu, com quem foi usado para ser um instrumento de dor na sua vida, ele se retirou, né? Ele se calou, ele chorou, e ali naquele choro eu acredito que ele liberou perdão, e o Senhor o sarou, e quando ele voltou, ele simplesmente disse assim, olha, não se preocupa, está tudo bem. Ele compreendeu que era propósito de Deus. Não, está tudo bem. Né? O Senhor simplesmente me trouxe aqui para salvar uma geração, e inclusive a família. Mas só passa por esse tipo de situação, só é aprovado nesse tipo de situação quem se permite ser restaurado pelo Senhor. Porque fácil não é. Né? Fácil não é. E aí, eu acho a história de José muito fantástica, né? Então, nós precisamos deixar o Senhor reconstruir os nossos muros. Às vezes a gente acha, mas eu sou uma filha exemplar. Eu sou um filho exemplar, um esposo, um pai, uma mãe. Né? E o Senhor diz assim, ei, não é bem assim. Eu não preciso dos seus achismos. Venha cá,
que você precisa, sim, passar pelo processo do oleiro. Deus não precisa dos nossos achismos. Deus não precisa das nossas opiniões. Em momento algum, José deu opiniões ao Senhor. Ele simplesmente foi passando. E quando ele disse assim, ei, lembre de mim, aí esqueceram dele. Quando ele tentou fazer as coisas do jeito dele, aí esqueceram dele. Quando Deus bem quis, foi e retirou ele daquele local. Foi e retirou ele. Né? E são coisas que eu tenho vivido com o Senhor. Assim, quando eu me entrego e realmente me coloco nas mãos do Senhor e digo, vá, Senhor, faça do teu jeito. Deus vem e faz do jeito dele, faz o que ele prometeu, mas ele faz de um outro jeito, por outro caminho, mas não deixa de fazer. Mas faz do jeito dele. Né? Então, muitas vezes a gente quer, né, ser governadores do nosso lar, quer ser os embaixadores que o Senhor diz que nós somos, embaixadores dele na terra, representantes dele. Mas muitas vezes a gente não quer deixar ele restaurar os nossos muros. E antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar o Senhor restaurar os nossos muros. Ah, mas eu não preciso. Pergunta ao Senhor, Senhor, quais são os muros que precisam ser restaurados em mim? É na minha vida emocional, é na minha vida espiritual, é na família. Qual é, Senhor? Esses muros que precisam ser restaurados, que as brechas precisam ser fechadas, para eu poder, então, ser realmente um representante teu nessa terra. Né? Quais são? Então, o Senhor falou comigo o seguinte, que toda vez que a gente deixa Deus mudar algo dentro de nós, Ele se agrada. E todas as vezes que a gente permite que Ele trate algo em nós, é como se Ele tirasse um tijolinho nosso daquela construção que estava toda troncha e coloca um tijolinho dele naquele muro que Ele está reconstruindo. Ele está reconstruindo. Né? Então, deixe Deus te tratar, te moldar. Como o oleiro molda o vaso de barro, deixa Ele te reconstruir, para Ele poder te usar como governante espiritual da sua casa. Porque o vaso quebrado não consegue reservar nada dentro dele. Não consegue sustentar nada. Nada. E os muros, os nossos muros, quando eles são restaurados, quando eles são reconstruídos para essa geração e para as próximas gerações que vão vir a partir de nós, a partir dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, a gente só precisa deixar o Senhor nos tratar como Ele tratou tantos improváveis, né? Moldou, capacitou, para que a gente possa ser reconhecido como embaixador do Senhor na nossa casa. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, né, com algo, e a gente não sabe por quê, mas lá na frente a gente perde. Né? E aí o Senhor disse assim a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu entrego a bênção, mas você não sabe cuidar, eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que não deixou eu te restaurar. Né? Então, que você nessa noite possa fazer como o Senhor tem feito comigo, né? Tem sido difícil, mas que você possa calar e parar. Não, o Senhor estava dizendo só assim, Amanda, fique calada. Aí agora Ele começou, e fique parada, e não faça nada. Né? E fácil não é, mas é fantástico, assim, quando você percebe o mover ao seu redor. E o Senhor quer que a gente cale, para a gente poder ouvir melhor a voz dEle. E os direcionamentos dEle. Que muitas vezes a gente está tão agitado, com a cabeça tão cheia, com tantas ideias, com tantos achismos, com tantas sugestões para dar ao Senhor, e o Senhor só quer que a gente pare. Pare, se cale, espere Ele falar, espere Ele dar o direcionamento para a gente poder caminhar nos passos dEle, porque aí não tem como absolutamente nada não ser bênção na sua vida, não tem. Mesmo que o Senhor te dê um direcionamento e que você não enxergue, Senhor, mas é isso mesmo
porque eu estou achando aquele lugar ali melhor. Eu tenho passado muito por isso a semana passada para cá. E o Senhor diz, não, é aqui. Né? É aqui. E dia a dia Deus me mostra algo novo naquele lugar que Ele me colocou. E diz, olha, está vendo? A bênção é aqui. Né? Então, que você nessa noite fique calado, fique parado, espere o Senhor te dar um direcionamento, espere Ele falar com você, busque mais profundidade com o Senhor, busque mais intimidade com Ele, para estar mais sensível à voz dEle, né? E que você realmente esteja disposto a seguir os direcionamentos dEle, mesmo que não te agrade tanto. Porque a palavra diz que o que o Senhor faz hoje, muitas vezes a gente não entende. Ele não nos revela o porquê. Mas talvez amanhã, se Ele quiser, Ele vai nos mostrar, né? Mas Ele sempre, os passos dEle, sempre são os melhores, né? Então, que você realmente decida seguir os passos do Espírito Santo e não de pessoas. E que a gente não esqueça que na hora certa, José ele teve sabedoria, ele soube calar naquele momento mais difícil, mais crucial, que o Senhor estava testando ele soube se afastar, ele soube parar por um momento, ele soube liberar perdão no seu interior, deixar o Senhor sarar ele ali, para no momento certo falar o que era certo, para trazer os irmãos para perto, né? E ser bênção também na vida da família dele, né? Então que você nessa noite possa ter sabedoria nos mesmos passos de José, para que de um improvável, você se torne verdadeiramente alguém que representa o Senhor na sua casa, no lugar que você pisar, como um embaixador dele, como um representante dele na terra, como um governador, assim como foi José. Amém? Enquanto a Amanda estava pregando sobre improvável, né? O que é improvável, o que é improvável? E falando, né, de José, que José era, né, filho de Jacó. E passou por tudo aquilo para chegar a ser governador. Ele já vivia como filho de Deus. Ele já era filho de Deus, né? Ele achava que só era servo, eu acho, né? Só servia a Deus. Mas fez-me lembrar daquele versículo que diz aqui em João 1,11, que diz assim: Ele veio em sua própria terra e em seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos os quanto receberam, aos que crerem nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós éramos improváveis ter a salvação, ter a vida eterna. Porque Jesus ele veio para os judeus. Ele veio para salvar os judeus. Mas quando ele chegou aqui, quem é esse? Messias? Esse Messias não vem agora não. Ainda vai demorar. E não deram o valor que ele merecia. Não o reconheceram como o Messias, como o Senhor para a vida deles. Então Jesus disse, então se vocês não querem, eu vou fazer dos outros que desejam, que anseiam, né? Por isso, pela vinda do Messias. E assim foi o que aconteceu conosco. Improváveis nós éramos, né? Para termos a salvação. E Jesus disse, não, vocês vão ser sim salvos. Vocês sim vão ter direito à salvação. Eu vim para eles não me deram valor, então vai ser para vocês. Vocês vão passar a ser meus filhos. Se eles não querem ser, eles perderam. Podem ainda até ser, se arrependerem e reconhecerem. Mas vocês que já estão me reconhecendo de agora, vocês vão ser meus filhos. Vocês podem ser meus filhos a partir do momento de que vocês acreditam que eu sou o Messias e eu vim para salvar e restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Então, como filho de Deus, como obediente, que nós somos um filho de Deus obediente, vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Então, viva como filho de Deus,
como José viveu, com tudo que ele fez, ele sabia o Deus que ele servia e tinha que ser obediente. Era como um filho. Então viva esse privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus e não mais servo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais esse culto, pelas ofertas, pelos dízimos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto em que o Senhor se fez presente, ministrou, ó Deus, aos nossos corações. Muito, muito obrigada, Deus, porque nós podemos ter esse momento, ó Deus, de nos unirmos, ó Deus, com os nossos irmãos, te adorar, ó Deus, ouvir a palavra preparada pelo Senhor. Muito, muito obrigada, Deus, por esse privilégio que nós temos. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha estar abençoando esses dízimos, essas ofertas, ó Deus. Que o Senhor venha estar suprindo, Deus, toda e qualquer, ó Deus, situação que os teus filhos, ó Deus, estejam passando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.